Você tá assistindo aí já? Deve estar transmitindo. Tem gente aí. Tá todo mundo me ouvindo? Tá ouvindo? Ah, não, não. Certo, eu vou só ajustar aqui a convite pro professor, né, o Filord, pra gente já iniciar. Então é isso, a gente já está aqui ajustando com o professor Filord, ele já vai entrar na nossa live, essa live do CAPED, né, que a gente puxou, com o objetivo principal da gente discutir o tema que hoje ele é central, né, no movimento estudantil no nosso país, né, e no nosso campus em particular, na Unifesp Guarulhos, ele também tem sido motivo de debates, né, intensos, né, entre os CAs, né, as entidades, professores, né, reuniões de congregação, Consul. Então, a gente tem essa proposta, né, de discutir o EAD para a gente entender de fato o que representa o EAD na educação e também acho que todos os companheiros, as companheiras acompanharam, né, nessa última semana o formulário que a PRAE, né, para quem não sabe, né, os calouros, tem muitos calouros, né, chegaram aí. A PRAE é a Pró-Reitoria, né, de Assuntos Estudantis. Então, ela, a partir da reunião do Consul, realizada nesse mês agora, no dia 13, se eu não me engano, eles lançaram esse cadastro para que os estudantes falassem se possuem internet em casa ou não, possuem notebook, tablet, como é que está a situação dos estudantes nesse aspecto. E é muito importante a gente se debruçar para discutir o que de fato representa esse formulário, que aparentemente é muito pernicioso, né? Eles não colocam claramente qual é o objetivo, eles não colocam claramente. Como que tá o áudio? Melhorou aí? Eu acho que quando eu falo assim no microfone, acho que melhora, né? Se eu deixar ele meio para baixo aqui, passa um teste aí. Vê se agora melhorou. E aí eu fico segurando ele aqui para ficar mais alto, né? Se eu só deixar ele solto aqui, acho que fica mais baixo mesmo. Então, aqui, ó, ele pediu. É o Philord? Pô, esse daqui é o Philord, não. Pediu pra entrar aqui. Ah, certo. Então eu vou fazer assim, vou falando com o microfone aqui, né? Vai ficar meio estranho, mas é melhor que a gente escuta bem. É, então, como eu dizia, né, em relação ao cadastro, é importante a gente ter ciência, entender muito bem o que ele representa, né? Quais são os objetivos que estão dados lá, apesar da praia não deixar muito claro, né? Colocar termos assim meio obscuros, né? Então é importante a gente entender melhor. Estou aqui com a presença aqui do companheiro Gustavo, aqui do Caped também, tá me auxiliando aqui. Também não sou muito bom de tecnologias para fazer lives, então o companheiro Gustavo está aqui acompanhando, também está acompanhando o chat.
E a gente já está aqui entrando em contato com o Filord. É, o login, né, o perfil do Filord, né, que é um login de convidados que a gente criou do Caped, já está acompanhando a live, né, que mandou um oi aqui pra gente. E aí o professor precisa só clicar aí para pedir para participar da live, né, para a gente poder aceitar aqui. A gente tá vendo aqui se acho que dá pra gente convidar aqui também. Professor, se você estiver acompanhando a gente aí, estiver ouvindo, vê se chegou algum convite. Aí agora chegou, tá carregando. Tá me vendo Tudo agora? certo? Tô ouvindo. O professor tá ouvindo a gente? Sim, tá me ouvindo bem também ou não? Estamos ouvindo bem, tá ótimo. Ah, então tá Perfeito. beleza. Beleza, então acho que a gente já pode iniciar, né? Tem um pouquinho de atraso aí, a gente pede até desculpas, primeira vez acontece mesmo, né? Problemas técnicos. Mas antes então da gente partir para o debate de fato sobre a questão do EAD, é importante a gente contextualizar um pouco o momento político que a gente vive no nosso país, né? Colocar a análise que o CAPED, né, o Centro Acadêmico de Pedagogia, a nossa gestão, né, gestão e Vamos à Luta, de 2020, qual a compreensão que a gente tem dessa situação nacional que a gente tem hoje, né? Então a gente discutiu isso na reunião, né, e coloca que nós vivemos uma crise econômica, né, uma crise política, militar, que ela já existe há algum tempo, né? Ela não iniciou agora com a questão da pandemia, do coronavírus, ela já existia antes da crise e a crise só fez aprofundar ainda mais essa crise econômica. Né? Até porque essa crise ela é uma crise do sistema capitalista, né? Uma crise inerente, né, das crises cíclicas do capitalismo, inclusive, né, especialistas já dizem, né, que os seus resultados já são piores que o da crise de 29. Então mostra que é um momento único mesmo na história é, da humanidade em geral, né, e do nosso país também. Então, importante colocar que em relação à crise sanitária, à pandemia que a gente vive, que de fato o coronavírus, né, a doença é uma doença grave, sim. Né, ela não é só uma gripezinha, como coloca o Bolsonaro e a extrema direita, né? É, porém, há um discurso falso também entre a mídia, entre a direita, que diz que o vírus é democrático, né? Que o vírus não escolhe rico ou pobre, que ele mata os dois. E, na verdade, isso é um discurso falso. É claro que, do ponto de vista biológico, o vírus contamina qualquer pessoa, de fato. Mas a gente já tem dados que mostram que tem morrido muito mais pobres, né? Nas favelas do nosso país, São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Nas regiões de campo também do nosso país, morrendo muito mais gente, né, em conta do coronavírus. E isso é por conta, claro, não só do vírus, mas por conta do descaso sistemático na saúde pública, né, do Estado na saúde pública. Inclusive o próprio Mandetta, né, que saiu aí do ministério, que a direita, aí o alto comando, né, os militares colocavam como alguém sensato, a mídia, né, com a Rede Globo, principalmente colocando que era a pessoa mais sensata ali, que estava lidando bem com a pandemia, defendia o isolamento. Ele é um sujeito que atacou a sua carreira toda política, né, ele atacou o SUS, defendeu o desmonte do SUS, defendeu os interesses da iniciativa privada na saúde. Então, essas mortes são consequência desse descaso sistemático do Estado com a saúde e por isso que a gente coloca que todas as mortes de Covid-19 no nosso país é responsabilidade desse Estado, né? Responsabilidade dos governantes. Por conta desse descaso sistemático, falta de leitos, respiradores, EPIs, né? Médicos arriscando a vida deles para trabalhar, para poder arriscar a vida para salvar vidas numa condição muito precária, né? Um absurdo isso.
Inclusive, outros governadores aí, politiqueiros, que agora aparecem, né, como o próprio Dória, aqui em São Paulo, Witzel, no Rio de Janeiro, né, é importante destacar que eles estão fazendo agora muito discurso humanista, que se preocupam com a saúde do povo, mas estavam sempre unidos também nesse ataque sistemático à saúde, servindo aos interesses privados. Também estavam unidos ao Rodrigo Maia, né, que estava à frente dos ataques ao direito dos trabalhadores, reforma trabalhista, reforma da Previdência, né, e agora posam de humanistas e preocupados, e isso é uma grande mentira, né, a gente não pode se iludir com isso, e também não pode deixar de dizer que o Dória e o Witzel são os responsáveis pelas chacinas frequentes nas favelas de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, chacinas essas que, inclusive, elas não pararam em meio à pandemia, muito pelo contrário, a PM continua matando diariamente nas favelas de São Paulo e no Rio, é só a gente acompanhar as imprensas democráticas que noticiam isso. Então, esses caras todos aí do Congresso, STF, o Bolsonaro, a extrema-direita, a direita, dos generais, todos eles são os culpados pelas mortes do coronavírus, né? Não é a população. Não se pode colocar culpa na população que não está isolada, né? O governo, né, o Estado, ele deve garantir as condições para que o povo se isole, né? Que ele fique em casa, então deve garantir emprego, que não perca salários, que não reduza salários, deve garantir alimentação para o povo, deve garantir materiais de higiene, né? E não tem feito isso, muito pelo contrário, né? Então mostra mesmo esse descaso. E a população tem dado exemplos aí que tem se organizado por conta própria, de forma independente, se defendendo nos bairros e favelas, tem se esforçado para se proteger, né? Várias iniciativas aí importantes que ficam como exemplos para nós estudantes. Eu acho que é muito importante nós que estudamos na universidade, né? Construímos um conhecimento científico, que a gente possa nesse momento também se juntar a essas iniciativas, né? Estar atento para poder ajudar o nosso povo a se proteger do vírus, né, a ajudar também a exigir os seus direitos do governo, a se organizar melhor para se proteger. Né. Nós temos que nos cuidar, claro, né? Todo mundo tem que se atentar às medidas de higiene, é importante, sim, mas também a gente não pode se isolar completamente e abandonar o nosso povo à morte, né? Que é o que tem feito o Estado, né? Colocando como saída ou a morte por coronavírus ou a morte de fome, né? Então, de forma alguma, a gente pode abandonar o nosso povo lá. Então, acho que para os estudantes também, além de sempre defender a tarefa que a gente tem de defender as universidades, que a gente vai tratar mais para frente agora, a gente tem esse papel também de se colocar à disposição do nosso povo nessas iniciativas aí sanitárias. Então é isso, basicamente, sobre a contextualização do momento político que a gente vive. Gostaria agora de passar a fala para o professor Filord, Alexandre Filord, da Unifesp, que agradecer também ele ter aceito o nosso convite, a primeira live do CAPED sobre esse tema do EAD. Então, professor, fique à vontade, a fala é sua. Tá bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a uma parte aqui da minha casa, né? E é uma alegria, eu fiquei muito honrado com o convite do CAPED, né? Da chapa E Vamos à Luta, porque mais do que nunca a gente precisa ir à luta. Esse tema, que é o tema da EAD e a ofensiva privatista na educação em meio à pandemia, é um tema urgente. E quero, na minha fala aqui, que a gente combinou 20 minutos, né? Isso, mas vamos ver, depender, o pessoal estiver animado aí, a gente fica mais. Não, 20 minutos para eu falar, porque se deixar eu falo mais do que o homem da cobra, né? Mas eu quero fazer um movimento que eu acho que é importante, que é de situar, em primeiro momento, né, a pandemia dentro da doutrina do choque neoliberal, isso é importante, para depois a gente entender como que a EAD é trazida recentemente e o contexto político no que diz respeito ao investimento privado na Bolsa de Valores com relação ao EAD, e finalmente como isso tem um impacto na precarização da universidade pública. Eu quero repercutir isso em 3 estratégias distintas, não é? Que é a estratégia da elitização da universidade pública, a estratégia do esvaziamento político da universidade pública e a estratégia da exclusão
que fecha o ciclo do elitismo, né? Então, com respeito à pandemia, é preciso entender o seguinte: os neoliberais, tais como o Milton Friedman, eles defendiam a ideia de que era importante, para se implantar o neoliberalismo, produzir um choque econômico. E vocês sabem muito bem que o Chile foi um laboratório de choque econômico com a deposição do Salvador Allende. E qual é a tese da economia de Milton Friedman? Que quando se produz um choque, a população, primeiro, ela fica desnorteada com relação àquilo que está acontecendo. Por consequência, ela se torna mais flexível e aberta àquilo que será proposto. E, em terceiro lugar, se justificam ações que, num estado de direito político normal, isto não aconteceria. No caso do Chile, foi a ditadura militar, né? Bom, isso está historicizado num livro chamado A Doutrina do Choque, da Melanie Klein, não é? E vocês podem ler isto lá, outros autores abordam disso. Mas, recentemente, alguns choques naturais produziram, vamos dizer, uma otimização do tempo, do timer do neoliberalismo. Então, quero dar um exemplo. Quando houve o furacão Katrina, que atingiu New Orleans, nos Estados Unidos, o baixo da cidade, ele sempre foi objetivo de interesse, de especulação imobiliária. Só que a população residente ali sempre resistiu. Então descobriu-se que os diques estavam ruindo e não foi feito nenhum reparo. Por quê? Porque era sabido que quando houvesse algum tipo de invasão natural por furacão, tormenta ou tufão, algo ia acontecer. Quando veio Katrina, quem morreu? Os negros do baixo da cidade, né? Os pobres. E o que o governo fez? Em nome da defesa da população, retirou a população desse baixio, preservou a parte histórica, criou novas comunidades fora da cidade para essas pessoas pobres, né? E começou a criar ali resorts, hotéis de luxo e empreendimentos imobiliários. Então esse é um exemplo de como Katrina, sendo um choque natural, permitiu uma remodelização político-econômica nessa situação. O mesmo aconteceu no litoral do Sri Lanka com o efeito climático que houve lá do terremoto. O mesmo aconteceu com o efeito político, mas aí foi produzido, né, no Iraque. Isso tudo diz respeito à doutrina de choque. Pois bem, nós estamos vivendo um momento de choque com a pandemia. O que ocorre? Esse é um momento ótimo para o neoliberalismo implantar aquilo que numa situação normal ele não consegue. Então, por exemplo, depois vocês podem ver isso. Agora há pouco foi liberado os vídeos daquela famosa reunião do Bolsonaro que está sendo... em que ele diz que ele ia interferir na Polícia Federal, sim, e eu já estava ouvindo aqui os vídeos. Algumas coisas são ditas ali que são importantes. Por exemplo, o ministro do Meio Ambiente diz assim: presidente, aproveita essa pandemia e desmata tudo, porque ninguém está vendo. O ministro da Educação diz o seguinte: nós não entramos aqui para continuar as coisas como estavam. Nós entramos aqui para mudar tudo. E nós não vamos permitir que este momento nos impeçam de fazer isso. Então, o que eu estou chamando a atenção? Eu estou chamando a atenção que coisas importantes estão acontecendo porque a população está num estado de choque. Isso quer dizer o quê? A nossa atenção está focada num aspecto social, sério,
que está acontecendo e, paralelamente, há uma ofensiva, sim, privativa, não só voltada para a educação, mas voltada também para a saúde, porque daqui a pouco a discursividade econômica vai ser, olha, está vendo, o SUS não está dando conta, então a gente precisa arrumar um esquema para melhorar isso do ponto de vista de universalizar a saúde, desde que as pessoas possam pagar alguma coisa, né, por isso. Então é importante dizer o seguinte: a pandemia, ela não estava prevista, né? Embora alguns teóricos diziam que mais tempo ou menos tempo, com toda a degradação biosocial que estava acontecendo, a gente ia ter algo parecido com isso. Veio a epidemia. A epidemia está sendo utilizada como alavancagem de uma manobra capitalista neoliberal para proteger o seu próprio sistema, justificando, num patamar de exceção, algumas intervenções. Certo? Então, é bem possível, por exemplo, que daqui para frente, e há teóricos já dizendo isso, nós teremos um desdobramento de uma política racial muito forte. Então, determinados povos, eles vão ter determinadas demandas para entrar em certos países, como carteira de vacinação contra isso, atestado de saúde e tal. Isso é um desdobramento possível do que pode acontecer. Pois bem, onde é que entra a EAD nesse cenário? Choque, pandemia, desorientação da população. Porque quando estamos desorientados, dentro do ponto de vista da doutrina do choque, nós somos mais receptivos àquilo que estão nos propondo, porque o argumento é de que isso está sendo feito para o nosso bem. Ok? Então, vamos pensar a EAD agora num contexto maior. Então, vocês sabem que grandes empresas negociam seus papéis na Bolsa de Valor com relação à educação privada e, sobretudo, com a ênfase na educação à distância. Então, as principais empresas, por exemplo, é a COGN, que é Cogna, que era a antiga Croc, né? Croc, isso mesmo. Depois, isso é Croton. Falei Croc, né? Porque eu misturei aqui com a Coque. Ser Educacional, né? A Ânima, por exemplo, a Ânima é dona hoje da São Judas, da Unisul, a Estácio e tantas outras. Por exemplo, essa que era a Croton, que é hoje a COGN 3, é dona da Anhanguera, da Unopar e tantas outras. E o que é importante? Essas empresas, elas começaram a entrar no processo do PNLD, que é o projeto nacional, né, o Programa Nacional do Livro Didático. Então, elas concorrem nesses editais oferecendo material, entre aspas, didático para o MEC. Agora, o que é importante aqui? Olha que movimento interessante. Em 17 de fevereiro de 2019, o Bolsonaro ele fala muita coisa, né? E uma das coisas que ele disse é que era preciso fazer uma lava-jato na educação. Não sei se vocês lembram disso. Imediatamente a esta fala, as ações dessas empresas na Bolsa despencaram. E por uma insegurança com relação ao MEC, porque passado um momento houve a crise com o ministro anterior ao Weintraub, e ele sai, vem o Weintraub, e todo o baixo ano, até o final do ano, as ações dessas empresas, elas operam no vermelho. Certo? Então eu tenho de fevereiro até dezembro essas empresas operando no vermelho. Mas há um fato curioso que em 11 de dezembro de 2019,
2019, portanto, 10 meses depois da queda das ações dessas empresas, as ações das empresas educacionais, elas disparam na Bolsa de Valor e passam a operar no positivo e vão subindo, subindo, subindo até a pandemia. E o que disparou a valorização dessas ações? A notícia de que o MEC passou a autorizar 40% dos cursos superiores, exceto medicina, em EAD. Compreende isso? Houve uma manobra dentro dessa esfera, como manobra compensadora das perdas econômicas do investimento, do rentismo destas empresas na Bolsa de Valor. Quando entra a epidemia, o CEO, não é, que é o executivo-chefe da Ânima, que é o Daniel Castanho, ele vai propor ajudar o MEC. Isto foi agora em março. Como? Planificando material de EAD para as escolas e oferecendo suporte técnico para que o MEC pudesse disponibilizar para as universidades. Só para vocês terem ideia do que aconteceu quando o MEC anunciou que até 40% dos cursos do ensino superior poderiam se valer da EAD. Por exemplo, as ações da COG-N3, elas subiram 7,8% em um dia. Isso não é nem todos os juros, o montante de juros que a caderneta de poupança dá no ano. As ações da Estácio subiram quase 5% num dia. A do Ser Educacional, 7,6%. Então, o que eu estou dizendo? Que o fundo do choque da pandemia reativou a ganância da EAD não como um instrumento para o ensino, mas como uma obsessão por lucro. Isso tem um impacto enorme na universidade pública. E aí a gente dá um outro giro. Por que isso tem um impacto muito grande? Porque a portaria 343, que foi publicada pelo MEC em março para autorizar o ensino emergencialmente à distância, era para 30 dias, com o dispositivo de que pudesse ser prorrogado conforme a demanda. Então, nós tivemos mais 2 portarias prorrogando, porque nós passamos março, abril, maio, e seguramente vamos ter uma 4ª portaria prorrogando para junho e sabe-se lá quanto. E é interessante que a portaria ela enfatiza muito bem o termo substituição. Substituir a aula presencial nesse período, tá? Pela formato EAD. Mas é curioso que essa substituição momentânea ela foi reivindicada pela ABMES, que é a Associação Brasileira dos Mantenedores de Educação Superior. Então, por quê? Porque para eles justificarem que eles não iam diminuir a mensalidade, eles tinham de prestar o serviço. Só que a educação não é uma prestação de serviço estrito sensu do ponto de vista de um comércio. Educar é muito mais do que isso. Mas quando a gente reduz a educação nesse patamar, o que está sendo defendido? Está sendo defendido os interesses, entre aspas, legítimos dessa educação rentista. Por quê? Porque se ela deixa de produzir ganho, cai o valor na bolsa. Então eu tenho um giro que é uma roda viciada num sistema que não pode parar. Onde é que isso entra na educação, na escola pública, na universidade pública, no ensino superior público, né? Isto entra a partir do momento que, no neoliberalismo,
o avanço para áreas não exploradas é o que majora a musculatura do ganho. Então, a privatização faz isso. Ela vai adentrando e vai usurpando aquilo que é público para gerar lucro. Era impensado, até então, que a educação pública pudesse ser tocada. Mas voltamos à doutrina do choque. Eis que aparece um momento mais do que oportuno. Qual é o momento oportuno? A educação não pode parar. É um argumento irônico que eu estou usando. Se ela não pode parar, bom, funciona muito bem na rede privada. Por que não funciona na rede pública ou na universidade pública? Então, qual é a repercussão disso? A repercussão ela se dá na seguinte perspectiva. Precisamos lembrar que no neoliberalismo, o que vale é a relação do investimento com a meritocracia individualizada do homo econômicos, é aquele homem que investe em si mesmo. Então, Weintraub agora, nesses vídeos que foram soltos, ele diz literalmente, precisamos acabar com o tamanho do Estado. E acabar com o tamanho do Estado significa fazer com que a universidade pública seja parasitada pelo sistema privado. Por quê? Porque aqui eu tenho uma consonância, uma convergência argumentativa. Ora, o mesmo ministro que me diz que o Enem não foi feito para superar injustiça social, ele não vai ter uma concepção diferente da universidade pública. A universidade pública não foi feita para reparar injustiça social. Então a Unifesp, ela está, no caso o nosso campus, né, a EFELESH, ela está no coração, por exemplo, de uma região metropolitana, certo? Mas vamos pensar a Universidade Federal do Amazonas. Manaus, 50% da sua população habita em palafitas, habita em comunidades que não têm rede. Sequer nós, na Unifesp, temos rede para todos os alunos, não é? Eu penso nas universidades federais de Minas Gerais, por exemplo, Lavras, que você tem uma universidade que não está num centro cosmopolitano, e ao seu redor orbitam pequenas cidades de zona rural. E eu posso citar várias universidades. Esse é o papel da Universidade Federal, é incluir. Mas quando eu somo a discursividade neoliberal, o que eu encontro? Eu encontro a presença de uma EAD forçada como veículo de elitização. Porque se é meritocracia, o argumento é, a universidade está aí, você entrou. Se não tem condições, isso não é problema meu, isso é problema seu. Então, eu tenho uma plataforma de elitização da universidade perigosa. Segundo lugar, eu tenho uma estratégia de esvaziamento política. Por quê? Porque a partir do momento que nós estamos juntos aqui, mas separados, porque eu não os vejo, e não temos uma coisa importante que é a presença humana, isso vai fragilizando também a nossa forma de articulação e de debate. Então há um esvaziamento muito importante dessa mobilização política e de um agenciamento fundamental que é a organização democrática, participativa. E em terceiro lugar, como repercussão de consequência, né, a gente tem uma estratégia pautada por essa elitização que produz a exclusão. Só que a exclusão é só um efeito, ou vamos dizer assim, é um efeito secundário do próprio sistema neoliberal. No sentido de que precarizar a universidade pública
E há uma nota importante do DIEESE que, se a gente pegar o investimento que foi feito na universidade a partir de 2016, ele vai caindo vertiginosamente. Essa precarização, ela afeta quem? Ela afeta já quem é precariado. Porque quem está na Universidade Federal e que é da elite não vai sentir essa precarização, porque ele não vai precisar das bolsas e dos auxílios moradia, ele não precisa de moradia, ele não vai comer em bandejão, ele não precisa do transporte público. Então, é o que eu chamo aqui de efeito pernicioso dos 3T, 3P's-N, que afeta pobres, precariados, né? E que afeta negros e periféricos. Então são 3P's e um N, né? Precariados, periféricos, pobres e negros. Por quê? Porque a composição da inclusão na universidade é justamente para mitigar aqueles que na história distorcida e excludente do Brasil foram justamente sendo precarizados, reconhecendo a pobreza, sendo colocado à margem e isto é uma política racial. Há um racismo de Estado aí, como diria o Foucault, né? Então, concluindo, a EAD é mais do que uma ofensiva privatista. A EAD é uma estratégia racionalizada de esvaziamento da função política da universidade pública. E a EAD, nesses termos, tá? Da doutrina do choque, é mais do que uma mera ofensiva privatista, é um redesenhar da função da universidade pública, cuja temporalidade ou cujo espaço, né, essa relação espaço-temporal da pandemia, pode ser usada como laboratório para implantar uma estratégia que vai depois, na sua transitoriedade, virar permanente. Esse é um grande risco que a gente corre e é isto que a gente precisa pensar, eu acho, denunciar e ficar atento, porque se a gente não defender o lugar da universidade pública contra a precarização, contra estas ofensivas, o que vem adiante vai ser um eco muito grande, já que já estão dadas as circunstâncias para que 40% da educação superior seja feita em EAD. Né? E vocês que são alunos sabem muito bem o que isto representa em termos de exclusão, de não acessibilidade democrática. Nós não temos condições iguais. Uma coisa é uma live aqui, circunstancializada nessa plataforma, que eu mesmo não tenho, né? Você vê como são as coisas. Eu não tenho Instagram, estou usando o do Caped, então você vê isso, há um déficit aí muito perigoso, muito perigoso. E isto não é à toa. E o neoliberalismo aplica a doutrina do choque muito bem para dar esse pulo do gato, porque nós estamos desarticulados. Nós não podemos ir para a rua. Por exemplo. O que a gente vai fazer? Vai ocupar? Vai fazer greve? Não temos, compreende? Então, esse esvaziamento do lugar político, ele precisa ser cuidado para que ele não vire um niilismo político, né? Uma total ausência de valor capaz de mediar algo criativo na existência. Bom, acho que era isso que eu queria falar, e aí a gente pode conversar, problematizar, tensionar, discordar, e seja lá o que for. Bom, é isso. Então, agradecer a fala do professor Filordi, muito boa, colocou bastante, né, a questão que não é só econômica, né, não é só o lucro que eles visam, né, mas claro que é um esvaziamento político, né, científico na universidade pública. E
convidar aí o professor para continuar participando, que a gente vai ter debate, né? Está aberto para as pessoas, os participantes já enviarem dúvidas, intervenções, sugestões, qualquer coisa pode enviar aí nos comentários. O Gustavo do Caped está aqui também e ele está acompanhando os comentários e ele vai selecionando para que eu possa ler aqui depois as perguntas que foram feitas para que a gente possa responder, né? O professor, o Caped também. É, inclusive até no início, né, a gente começou atrasado, esqueci de me apresentar aqui, alguns calouros talvez não me conheçam, né, mas eu sou o Pena, eu sou estudante de pedagogia da Unifesp de Guarulhos, né, e componho o CAPED, a gestão 2020 Vamos à Luta. É, então, sobre o EAD, colocar que ele surge no Brasil como um substituto, né, o ensino presencial, né? Desde o do início, quando ele é colocado aqui, ele já tem esse objetivo de substituir o presencial e não ser um complementar, uma ferramenta a mais que possa auxiliar e servir como um elemento de formação para os estudantes além da sua presencial. Não, ele surge como substituição. Inclusive, é importante destacar que ele tem uma ofensiva, né, um crescimento EAD no Brasil a partir dos anos 90, né, sobretudo após 95, que coincidentemente, ou talvez não tão coincidentemente assim, um documento do Banco Mundial de 95 produziu, né, um relatório colocando que o EAD precisava ser implantado no Brasil, né, aumentado como uma política pública para a educação. Então a gente vê já que essa política de elevar a oferta do EAD, ela é uma obediência a um relatório do Banco Mundial, né? Uma sugestão do Banco Mundial para a educação brasileira. E aí tem essa crescente do EAD, e no qual, inclusive, em 2016, né, que não consegui encontrar nenhum dado mais atualizado, mas provavelmente hoje já é muito mais. O EAD já representava 26% de todo o ensino superior no Brasil. E a estimativa era de que isso aumentasse cada vez mais, inclusive o professor até colocou que o MEC aumentou, né, a possibilidade de oferta do EAD, então a tendência e nesse sentido, né, de ir aumentando. Inclusive, das matrículas EAD, desses 26% do ensino superior que é EAD, dessas matrículas, 87% delas são feitas já na iniciativa privada. Né? São instituições privadas que possuem essas matrículas que concentram. Né? Então, mostra que é, sim, de fato, um grande negócio, muito lucrativo para os monopólios, não só os monopólios da educação, como o Grupo Croton, né, Cogni, que o professor colocou, a Anguera, né, que agora é um mesmo grupo, mas também os monopólios de tecnologia da informação, por exemplo, né, que vão oferecer materiais, computadores, notebooks, acesso à internet, né, redes de internet, também é algo muito vantajoso para esse setor, né, da tecnologia da informação. Então, é bem claro assim como o EAD serve a esses interesses privatistas, né, Croton, Grupo Lehman, né, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna. Inclusive, né, sobre o Grupo Croton, que é o grupo mais rico, né, privado da educação no Brasil, ele enriqueceu muito nesse período, né, da ofensiva do EAD, do crescimento do EAD, e também enriqueceu muito por conta das políticas privatistas na educação, né, durante o período do FIES, do ProUni. O Croton enriqueceu muito e se tornou um grande monopólio que é hoje nesse período. E, inclusive, após a fusão do Grupo Croton com a Anguera e outros conglomerados, tornando o COG na educação, né, esse grupo concentra 90% das ofertas do EAD no Brasil. Então mostra que serve de fato a esses interesses monopolistas, né, privatistas na educação. E então mostra que o EAD não é só ofertar o ensino à distância, ele representa a privatização, ele é um caminho dado para a privatização, né, a passos largos. E assim também como
novamente, se em 95 havia um documento do Banco Mundial que sugeria o aumento do EAD na educação brasileira, em 2017, né, outro documento do Banco Mundial, né, chamado Um Ajuste Justo, sugere a privatização das universidades brasileiras. Então, de fato, como o professor Filordi colocou, não é à toa tudo isso. Né? O EAD não está aí à toa. Ele está aí para cumprir esse momento, já que a pandemia coloca a falta da aula presencial, a ausência das aulas presenciais. Então, por que não aproveitar para introduzir o EAD e acelerar ainda mais o processo de privatização, respondendo, né, dando concordância com os relatórios do Banco Mundial, né? Então, obedecendo esses relatórios. Então, representa assim um passo largo a privatização e aqui atende também as empresas, né, do ponto de vista não só das empresas educacionais ou de tecnologia, mas também as empresas de produção no geral, né, no sentido de que essa educação EAD oferece uma oferta muito grande de mão de obra barata, né, uma formação aligeirada, uma formação tecnicista, pragmática, que serve justamente para poder oferecer mesmo, vender um diploma, para que a gente tenha aí um contingente muito grande de mão de obra barata, né, um exército de reserva aí para poder deixar o salário lá embaixo, né, também importante colocar essas questões, e muito bem como o professor colocou, o esvaziamento político, né, que representa o EAD, que representa a privatização, um esvaziamento também científico, né, político-científico, claro, porque ele representa o fim do debate de ideias, né, a privatização. Ele é o fim do desenvolvimento científico, porque não há desenvolvimento científico, de forma alguma é possível haver, sem um debate de ideias. Né? O debate de ideias é um pressuposto para que haja o desenvolvimento científico. Sem isso é impossível. Então, inclusive, se a gente for pensar no momento que a gente vive atualmente, né, com a crise sanitária, eu acho que ela mostra, né, ela escancara mesmo para a gente poder perceber a necessidade que a gente tem de desenvolver conhecimento científico, né, a ciência, e colocá-la a serviço, né, do povo, das classes empobrecidas. Então, o EAD, ele representa, né, o fim da produção científica nacional. Ele representa a produção científica, né, científica entre aspas, única e exclusivamente a serviço dos monopólios internacionais, né, e não a serviço da nação, do país, né, do povo. E aí, então, né, nesse sentido dessa ofensiva, né, por conta dessa pandemia, como o professor coloca, surge essa oportunidade para poder dar uma ofensiva. E aí surge essa portaria do MEC, então, número 343, né, autorizando o EAD em substituição ao presencial, que eles colocam, né, como uma excepcionalidade, mas é muito claro para a gente que com esse crescimento do EAD é óbvio que isso tende a se tornar a regra, esse é o objetivo deles, que essa excepcionalidade se torne a regra na educação pública, né, e ela passe a ser privada, né, e passe a ser o EAD como o carro-chefe do formato educacional. E é importante destacar também, né, a gente está fazendo aqui uma live do centro acadêmico, então a gente não pode deixar de colocar que o EAD ele representa também um ataque direto ao movimento estudantil. É um ataque direto ao direito do estudante de se organizar para lutar, né, se organizar em centros acadêmicos, CAs, DAs, DCEs, as entidades de luta. Né, ou seja, isso por um fato, ele mostra que o movimento estudantil, ele, quando se coloca na luta, né, à disposição de lutar, de travar lutas combativas, independentes, ele é uma ameaça. Ele se torna, sim, uma ameaça aos interesses privatistas. Isso se torna claro quando eles querem atacar e impedir os estudantes de se organizarem. Então mostra que nós somos, sim, uma ameaça, porque nós temos dado exemplos aí de luta aos estudantes nos últimos anos, de muito vigor, né, na luta em defesa do ensino público, inclusive, né, mas também lutas
junto aos trabalhadores do nosso país. Então, inclusive colocar em relação à nossa atuação em CAs, DAs, na nossa militância no movimento estudantil, e ela é muito importante, né? Porque, claro, a nossa formação, né, as aulas que a gente assiste, a interação professor-aluno, os debates, os seminários que a gente participa, que a gente apresenta, o contato com os nossos colegas, né, pelos corredores, tudo isso, né, até a conversa no bandejão, né, tudo isso é muito importante para a nossa formação. E também o movimento estudantil. A nossa atuação no movimento estudantil, ela é fundamental para a nossa formação, como futuros professores, né, no caso dos pedagogos e as outras licenciaturas do nosso campus. Então, no movimento estudantil nós aprendemos muito, né? A gente aprende muito lá. Inclusive, a militância é o melhor que tem da universidade. Então, isso está na mira dos privatistas, né? Do MEC, por conta disso, por saber que os estudantes são uma ameaça, então eles querem impedir isso. E por que eles querem isso? Porque, claro, eles querem formar professores totalmente despolitizados. Né? Professores que são, de fato, de maneira concreta, meros dadores de aula, né? Meros reprodutores das cartilhas do Banco Mundial, por exemplo, do MEC, na educação. Querem professores inofensivos politicamente, né? Professores, estudantes que sejam incapazes de compreender, por exemplo, os fenômenos sociais, além da sua superficialidade, né? Incapazes de ir à essência daqueles fenômenos e poder intervir neles, né? Intervir na luta de classes, por exemplo. Então, essa portaria do MEC, ela se aproveita mesmo dessa situação, como o professor muito bem colocou, para poder dar uma ofensiva ainda maior na implementação do EAD e na privatização. E é importante colocar, né, que assim que saiu essa portaria, diversas entidades, né, de estudantes, de professores, profissionais de educação no geral, escreveram diversas notas denunciando isso, né, colocando o problema que é o que ela representa de fato, e até mesmo a reitoria, né, no primeiro momento, nas reuniões das câmaras de graduações, Consul, da Unifesp, né, se posicionou contra o EAD, colocando que não tinha, era inviável implementar o EAD na Unifesp. Aí, claro, a gente se atentou, inclusive, na nota do CAPED que a gente lançou imediatamente, né, quando isso aconteceu, a gente apontou que a reitoria se colocou contra, porém justificando somente aspectos técnicos, né, e pedagógicos, inclusive, que são importantes, claro, falando assim, que os estudantes não têm condições técnicas, não tem computador, não tem internet, não tem materiais à disposição, não tem nem mesmo o ambiente, né, às vezes adequado para poder se concentrar e ter uma aula, né, às vezes a pessoa, o local da maioria dos estudantes, né, principalmente da Unifesp, um campus na periferia, a gente tem ciência disso, né, curso de humanas ainda, a gente tem ciência que às vezes é impossível, né, de se ter condições de estudar dentro de casa, né, diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a dispersão, às vezes a pessoa tem outras tarefas para cumprir, a falta de aula também das crianças, para quem é pai, quem é mãe, precisa lidar com a educação do seu filho, fazer atividades domésticas, um monte de coisas, e não tem essas condições. A questão pedagógica também foi levantada, né, a falta de que o nosso curso, os cursos de humanas e a pedagogia também, como o nosso curso aqui, eles têm como pressuposto a interação, o debate, só ver mesmo a pedagogia, quantos trabalhos em grupos nós não fazemos no dia a dia, na sala de aula, na própria disciplina, né, na UC do Filord, seminários que a gente faz, né, onde a gente discute vários textos e coloca, tem debates importantes. Então, isso é um pressuposto do ponto de vista pedagógico para a nossa formação. E esses aspectos são importantes, sim, e foram levantados pela reitoria, e a gente concorda, mas também
A gente vê que ao mesmo tempo que se colocou essa nota, já se iniciou pesquisas para ver a situação socioeconômica dos estudantes, como que eram suas condições técnicas, já apontando para o que viria em seguida. E aí agora, né, após a última reunião do Consul, no dia 13 de maio, né, se não me engano, eles lançam esse cadastro para recebimento, né, de internet, de acesso à internet, notebook, tablet, para que os estudantes se cadastrem, colocando se tem ou não tablet no notebook. E lá no cadastro está falando assim, que é uma pesquisa para poder levantar dados para que se possa trabalhar em alternativas, né, à educação, porque os especialistas, né, da saúde na Unifesp, né, que o comitê de enfrentamento, aponta que não há previsão alguma da volta presencial, então que eles já iam pensar em alternativas, né, então eles escondem de fato nesse cadastro, eles não colocam de fato o que é o objetivo deles. Então tentam usar ali um conceito meio abstrato, fugir um pouco da discussão, para tentar enganar os estudantes, mas está claro que isso é só a gente associar a questão do MEC, a questão da situação que tem acontecido, que isso é para poder impulsionar o EAD, para poder implantar e torná-lo regra, né, como coloquei. Inclusive, essa conduta, né, da Praia de fazer isso, ela faz coro com a chantagem do ministro, né, o Weintraub, que ele disse, né, em diversos pronunciamentos oficiais aí dele, por aí, que as universidades que aderissem ao EAD receberiam mais verbas, né, receberiam verbas, enquanto aquelas que não aderissem não iam receber verbas e iam ficar sem dinheiro. Ou seja, uma chantagem, né, uma chantagem da mais suja possível, e a gente oferecer um acesso à internet, um notebook, fazer coro com isso, entendeu? É uma forma de tentar chantagear também os estudantes, de tentar corporativizar os estudantes com a internet e um notebook, entendeu? Então, por que que antes, né, a reitoria, a PRAE, né, o MEC, seja quem for, nunca ofereceu um notebook para os estudantes? Todo mundo sabe que o estudante precisa de um notebook, de um tablet, de alguma coisa para poder ler os textos, para poder fazer seus trabalhos, para poder se formar, né, na sua formação. A gente sempre precisou disso. Nunca foi oferecido. Por que que agora tem o interesse de oferecer? Então mostra quanto isso é pernicioso. Né? Outra coisa também interessante que, veja, tem dinheiro para notebook, já que eles estão oferecendo, cadastrando, e por que que não tinha dinheiro para os auxílios, por exemplo? Né? Muitos estudantes que dependem do PAP, já houve diversos cortes, né? O bandejão que não está funcionando e até agora ainda não foi feita ainda uma medida emergencial para isso, os estudantes que dependem da alimentação para sobreviver no dia a dia. Né? Então, cadê esse dinheiro? Já que tem dinheiro para notebook, que serviria para enriquecer essas empresas de tecnologia, então eu acho que há dinheiro para também servir aos estudantes. Né? E aí nós, como estudantes, né, o que a gente vai fazer diante disso? Nós vamos abrir mão da nossa formação de qualidade, da nossa formação científica, politizada, em troca única e exclusivamente de um diploma. Né? É melhor a gente esperar. Vamos pensar aqui na condição que a gente vive, na situação atual, com a pandemia. É melhor a gente esperar as condições das aulas presenciais voltarem, ser possível ter aulas presenciais, para a gente voltar a ter um ensino de qualidade, como a gente tinha antes, ou a gente garantir um diploma a todo custo nesse momento, né? A custa, aliás, de uma formação aligeirada e pragmática. Mas será que vale a pena a gente ter um diploma dessa forma, ou é melhor a gente esperar um tempo para poder voltar a ter um ensino de qualidade? Nós, né, do movimento estudantil, nós vamos abaixar as bandeiras históricas da luta do movimento estudantil, né, luta de anos e anos que custou prisões, perseguições e até mortes, né, de diversos companheiras na história, né, que lutaram na defesa do ensino público, gratuito, democrático e científico, a serviço do nosso povo. Nós vamos abaixar todas essas bandeiras por conta de um diploma e entregar de bandeja às universidades a privatização, a iniciativa privada, porque é isso que nós faremos se nós deixarmos que se implemente o EAD.
Nós não vamos vender a nossa educação, nós vamos mesmo vender por um prato de lentilhas, companheiros. É importante a gente pensar isso. Nós não devemos fazer isso de forma alguma, não podemos admitir de nenhuma forma o EAD na universidade, porque o EAD é o fim da universidade.